Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula LC. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso projetinho de gestão financeira pessoal, que é uma planilha bem bacana. A gente está utilizando aqui na prática a biblioteca que a gente criou numa outra sequência, né, que foi lá a sequência de código mágico do VBA, deixando aqui na descrição um link para essa playlist que é bem legal. Onde a gente aprendeu como fazer um módulo de classe e esse módulo de classe faça aí programações para você de forma automática, né? Então ele pega ali algumas regras que você criou e a partir dali ele começa a replicar aquelas regras dentro dos seus códigos, principalmente para caixa de texto e caixa de combinação, costuma dar bastante trabalho para a gente no dia a dia. Então é isso que a gente está utilizando aqui como base para essa construção. E a gente está montando aqui agora um projeto super legal, bem bacana, que inclusive depois de pronto vai estar aqui disponível para vocês poderem comprar esse projeto de uma forma bem simples. Então você pode fazer com a gente aqui do zero, né, construindo aqui com a gente, fazendo aqui junto, ou você pode, se quiser, lá no final só adquirir o projeto aí para você também, caso você talvez não queira ter o trabalho de construir toda a parte da programação aqui junto, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer aqui na aula de hoje, né? Então na aula passada a gente veio aqui e mexeu um pouquinho mais na nossa janela de contas bancárias, né? E agora a gente colocou uma imagem, que é uma foto de um gráfico bem simples para ser apresentado aqui no nosso layoutzinho, né? O que a gente vai fazer? Essa foto aqui, ela está fixa, né? Então na aula de hoje a gente vai fazer com que essa foto ela represente exatamente o que está lá no Excel, tá? Então isso é importante. Como que eu faço para que isso seja executado, né? Então eu vou fechar aqui o user form, eu vou vir aqui no meu módulo de sistema, tá? Eu vou mostrar aqui, exibir aqui as abas que eu utilizo, e aí ele vai aparecer aqui, olha, a aba de contas bancárias, e aqui é o nosso gráfico que a gente criou, que se chama GR Contas, né? Então GR ali seria de gráfico, né? Underline contas, que é o que tem a ver ali com o que a gente está fazendo, beleza? Apareceu banco 1 e conta bancária 2, né? Ali no nosso gráfico. Como que eu vou fazer então? Pegar esse gráfico e colocá-lo de forma automática. Para isso, galera, eu vou precisar criar um novo módulo, tá? Então eu vou vir aqui, olha, eu vou criar um novo módulo. Lembrando, eu faço módulos separados para deixar tudo organizado e ficar mais fácil de você localizar as coisas, principalmente fazer manutenção depois, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, de MDGR, tá? Então MDGRs, na verdade acho que vai ficar até melhor, que vai ser os meus gráficos. Então toda vez que eu quiser criar uma atualização de gráfico, eu vou fazer isso aqui nessa guia, da mesma forma como eu tenho um MD listas, por exemplo, para fazer a atualização das minhas listas, tá? E beleza. Como que eu faço então para ele pegar a informação que está lá no Excel, né, e trazer para cá, visto que o user form não tem uma ferramenta pronta? Isso eu acho bem esquisito até, mas enfim, ele não tem uma ferramenta pronta para fazer o gráfico ali dentro, né? Então eu preciso tirar uma foto daquele gráfico, como se eu tirasse um print do gráfico e colocar essa foto dentro do meu user form, e por conta disso eu tenho que ficar atualizando isso o tempo todo, né? O que é bem chato até em alguns momentos. Então a gente vai fazer um código simples aqui, que a gente possa chamar toda vez que a gente precise fazer isso, tá? Então, primeiro passo é a gente criar uma sub, né, que eu vou chamar aqui de ATGR contas, tá? Que é o gráfico que eu estou atualizando, ok? E aí aqui dentro desse ATGR contas, eu vou precisar criar duas variáveis aí para a gente poder começar o trabalho, tá? Que vai ser a de chs chart, tá? Então, chart. O que é o chart, galera? Imagina que o gráfico lá no Excel, ele tem uma estrutura de imagem que é como se estivesse dentro de uma moldura. Esse chart é justamente essa moldura, tá? Então ele lá dentro, né, se você vier aqui no Excel, você vai perceber que o gráfico ele não é uma coisa só, né? Então ele tem aqui a série, ele tem aqui a legenda, ele tem ali os rótulos de dados, ele tem um monte de coisa que está dentro daquela estrutura, tá? Então aqui você pode pegar essa informação e preencher ela do jeito que você precisar, do jeito que você achar interessante, tá? Então no meu caso, eu vou fazer isso utilizando ali o chart para que ele pegue toda essa janela de uma única vez, tá? Então o chart vai ser essa janelinha toda, essa moldura inteira aqui do gráfico, tá? E depois eu vou precisar também de um caminho. Por quê? Eu também não posso simplesmente pegar esse print que eu vou dar ali nesse chart, né, essa foto que eu vou tirar do chart e colocar direto na minha imagem onde eu vou salvar o gráfico. Eu tenho que pegar essa foto, salvar no computador e depois pegar essa imagem que eu salvei no computador e colocar dentro
do meu gráfico. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou falar para ele o seguinte: eu vou definir um dim ph de caminho, tá? Ph de path, de caminho, as string, tá? Então vai ser um texto, ok? Então essas duas variáveis aqui já vão me ajudar bastante, tá? Aí beleza. Primeiro passo agora, agora que eu tenho minhas variáveis, é falar para ele de qual gráfico que eu estou falando, né? Então, qual gráfico que você quer trazer aqui para o seu user form. Então eu vou fazer isso dessa forma: set o meu ch, né, que é o meu chart, igual, e eu vou dar um foco lá na planilha onde eu tenho esse gráfico acontecendo. No meu caso é a PL Contas, né? Então PL Contas, ponto. Se você quiser, às vezes, se você tiver muitos gráficos, você pode ter uma aba só para colar os seus gráficos, como se fosse ali um dashboard no Excel para você depois puxar isso para o user form. Às vezes eu faço isso porque eu coloco todos os gráficos num lugar só, às vezes fica mais fácil, dependendo da mecânica também que você vai utilizar. Aqui eu não quero misturar os gráficos, então por isso eu estou fazendo a própria guia da onde aqueles dados estão vindo, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, dizendo que ele vai ser igual ao PL Contas, né, ponto shapes, tá? E aí dentro do shapes você pode colocar um index, que vai ser um número ali na verdade, ou você pode colocar direto o nome do seu gráfico. E o nome do nosso gráfico a gente já viu que é justamente, né, o GR Contas. Tá? Então eu vou vir aqui, olha, GR Contas, ok? Então assim ele vai entender que ele tem que ir lá naquela planilha, pegar esse gráfico em específico. Tá? E aí depois que você fizer isso, ponto chart. Tá? Então por quê? Como eu disse, esse GR Contas ele é um compilado de coisas. Dentro dele, né, dentro desse shape, você vai ter um monte de coisas ali dentro. E eu quero que ele pegue o chart, que é a moldura completa. Tá? Beleza. Então, ele agora sabe que toda vez que eu falar CH, eu estou falando desse chart, né? Ou daquele gráfico em específico. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou definir um caminho onde eu quero salvar essa imagem. Tá? Você pode salvar em diversos lugares. Pode salvar, às vezes o pessoal faz na própria pasta do arquivo, né, ou coisa do tipo. Eu gosto de utilizar a pasta temporária para salvar isso, porque não fica aparecendo aquela sujeira para o seu usuário. Tá? Então como que eu faço isso? PH vai ser igual, né, pode colocar aqui até direto, VBA.environ. Tá? Então esse environ tem a ver com o ambiente onde o VBA está rodando. Vai abrir aqui o parênteses e ele vai pedir uma expressão para você. Qual que é a expressão que eu vou pegar? Eu vou pegar o temp. Né? O que é isso? É a pasta temporária que o seu VBA já está usando no computador da pessoa enquanto ele está rodando o arquivo. Né? Então, para quem não sabe, quando você abre um arquivo, ele fica com um arquivo, uma memória temporária. Né? Então, que é aquela memória que a gente tem entre o salvamento, né? Então da última vez que eu salvei até esse momento que eu estou trabalhando agora, isso fica num local temporário. Por isso que se você sair sem salvar, aquelas informações se perdem, porque aquele temporário é jogado fora. Então essa pasta ela já existe, tá? Então eu vou pegar esse endereço e essa forma de escrever, ele vai pegar o endereço independente de onde ele esteja, porque ele vai pegar o mesmo caminho que o VBA já está usando, entendeu? Então fica bem legal e fica bem fácil e dá certo em todos os computadores, tá? Então o que você vai fazer? Vai pegar esse environ temp e aí eu vou completar esse nome, tá? Então para completar o nome eu vou colocar um e-comercial e eu preciso dizer que eu vou entrar nessa pasta environ temp, né? Então como que eu entro numa pasta? Você pode colocar a barra, né? Ou você pode colocar isso aqui, olha, às vezes eu gosto de usar desse jeito, application.path separator. Tá? O que é o path separator? Ele vai pegar exatamente qual é o símbolo que aquele computador está utilizando como separador de pastas. Tá? Então no meu caso vai ser a barra. Para mim, colocar esse application.path separator e colocar a barra vai dar o mesmo resultado depois, tá? Então aqui por segurança eu vou usar o path separator, porque se é um arquivo de venda, às vezes você pode ter algum computador que se comporta diferente por algum motivo, né? Então por conta disso, eu sempre por segurança prefiro fazer desse jeito quando é um projeto para venda, tá? Depois, vou colocar aqui um e-comercial e aí eu vou dar o nome que eu quero para essa pasta, para esse arquivo. E eu vou chamar simplesmente de gr.sh.
E aí é importante JPG, tá? Então, o nome ali no GR, né, eu estou usando GR de gráfico, ele não é tão importante assim. Você pode até colocar um nome diferente se você quiser. Porém, esse .jpg é obrigatório, que é o formato com o qual ele vai salvar essa imagem. Lembrando, aqui no VBA ele precisa estar no .jpg, senão você depois não consegue colocar essa imagem dentro do seu controle de imagem, tá? Então, porque o VBA ele não entende outros formatos de imagem, vai dar erro, e aí você vai ficar tentando achar o que está de errado no código e é só o formato da imagem que não está certo, tá? Então, esse .jpg é para isso, tá? E ele é minúsculo mesmo, ok? Beleza. Agora que a gente faz isso, a gente vai pegar essa foto, né? Então esse chart, que é o nosso CH, e vai exportá-lo para o nosso PH. Ou seja, eu vou tirar o print e vou salvar nesse endereço que eu pedi, né, que eu criei. Então, ch.export. E aí ele vai pedir para onde que eu quero que você faça esse export, para o PH. E como eu já coloquei o próprio nome do arquivo dentro do PH, eu não preciso mais me preocupar. Isso daqui já vai salvar, já vai colocar essa foto lá no lugar correto, tá? Beleza, colocou essa foto lá no seu computador, o que eu quero fazer agora? Eu quero que ele pegue a foto que está salva no computador, no endereço PH, e devolva para minha imagem. Como que eu faço isso? Tá? fr sistema, que é o meu formulário, .im, né? E aqui você vai procurar o GR, né? Então, que é o Graph Contas. Então, percebeu que faz sentido você colocar aquele nome diferente. Ó, quantos IMs tem? Só que IM Graph só tem um por enquanto, então fica mais fácil quando você é organizado, tá? Picture, né? Então a foto, né, a imagem que foi colocada dentro desse controle que eu chamei de IM Graph Contas vai ser igual, e aí eu vou utilizar isso aqui, ó, Load Picture, tá? O Load Picture ele serve para carregar uma imagem para algum lugar, tá? Então ele está carregando a nossa imagem que eu salvei no caminho PH para a nossa controle de imagem. Então desse jeito ele vai pegar aquela imagem e vai salvar aqui. E por último, né, eu vou apagar a imagem que eu salvei no computador da pessoa, para não ficar gerando lixo ali. Então eu vou fazer kill PH, tá? Então kill PH, ele vai lá no computador e apaga esse arquivo, tá? Beleza. Então isso aqui é a base desse código que a gente vai utilizar, tá? O que eu vou fazer agora? Onde que eu vou colocar esse ATGR contas, né? Essa é a parte importante. Quando que eu faço essa atualização? Eu vou vir aqui, olha, no FR Sistema, tá? E até vou já adiantar um detalhe aqui. Imagina que esse gráfico, esse user form, ele vai ter, no fim das contas, muitos gráficos, certo? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar em alguns momentos, como por exemplo, no momento que ele abre, eu vou precisar atualizar todos os gráficos. Às vezes, eu vou fazer uma alteração, por exemplo, de uma movimentação de contas, e eu vou ter vários gráficos também para serem atualizados. Então, tem momentos que eu quero atualizar apenas um gráfico, e tem momentos que eu quero atualizar vários. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou vir aqui no MD Graphs, até antes de mexer aqui, eu vou criar uma nova sub, tá? E aqui eu vou colocar AT GR todos, tá? Então eu vou criar aqui, olha, opa, esqueci do nome sub, né? Sub AT GR todos, abre e fecha lá parênteses, tá? Então, para que vai servir essa sub aqui? Para atualizar todos os gráficos de uma vez só. Para eu não ter que ficar chamando, coloca o ATGR contas, coloca esse, coloca aquele outro. Porque conforme eu for criando, eu vou ter que rodar item por item. Então eu vou ter que ficar lembrando que eu tenho que criar, que eu tenho que colocar esse AT, esse call em todos os lugares. Tá? Então fica mais fácil centralizar isso num lugar só. E aí aqui sim eu posso fazer call AT. Ou se eu quiser até md graphs ponto AT GR contas. Beleza. Então agora eu vou chamar em alguns momentos esse cara, em outros momentos eu chamo esse daqui direto. Vamos fazer isso lá no Excel. Tá? Então eu vou vir para cá, vou vir aqui no User Form Initialize. Tá? Então o primeiro momento que eu tenho que atualizar, quando o formulário abre. Ok?
Então eu vim aqui, olha, User Form. No Initialize, ele já tem um monte de calls aqui, né? E ele já faz aqui todas as atualizações dos CTRs, já faz aí todas as atualizações que você precisa para o formulário em si. Depois aqui, olha, desse me, né, desse bloco me, eu vou começar a colocar esses calls. Por quê? Ele já vai estar todo configurado do jeito que eu quero, tá? Então eu vim aqui, olha, call md grs ponto atgr todos, né? Então, porque aqui eu quero que ele atualize todos os gráficos que a gente tem. Eu não vou colocar nos outros lugares por enquanto, tá? Eu vou colocar só aqui, só pra gente ver, porque a gente vai melhorar mais um pouquinho esse código. Então eu vou rodar aqui o código, tá? Ele vai abrir aqui pra mim, eu vou lá no AT Contas e olha lá, o gráfico ele já tá aqui. Ah, Lucas, mas já tava porque você deixou a imagem. Vamos ver. Vou fechar aqui, olha. Vou vir aqui no FR Sistema e vou editar essa layout aqui, olha, F4. Primeiro, olha, ele está como Backstyle Opaque. Eu vou trocar isso daqui para Transparent, tá? Porque eu quero que fique transparente e fica melhor ali o resultado. Depois, ó, Picture, ele está com Bitmap. Vou selecionar isso aqui e vou deletar. Pronto, agora a imagem está vazia, né? E invisível ali, ok? Vou salvar o meu código e vou rodar dessa forma. Então eu vou lá em contas e percebe que ele já colocou o gráfico pra gente. Então tá certo. Ele conseguiu chamar o gráfico e colocar aqui no lugar. Porém, tem um problemão. Percebe que o meu gráfico ele não está certo dentro da imagem. Ele está cortado, deslocado, ele não está do jeito que ele deveria estar comparado lá com o Excel. Nem a legenda aqui de baixo não está aparecendo, está muito esquisito isso daqui. Então, como que eu vou fazer para ajustar isso? Tá? Para ajustar isso, galera, você vai precisar fazer uma relação entre o tamanho que você tem do seu gráfico lá no Excel e o tamanho que você tem da imagem dentro do seu user form, tá? Eu vou usar aqui duas estratégias primeiro, né, que eu julgo como menos eficientes, mas que muita gente usa, para você entender quais são os caminhos aí que você tem disponíveis, tá? O primeiro caminho que você pode fazer é, você pode vir aqui na imagem, você vai vir aqui no Picture Size Mode, muita gente faz isso, tá? Coloca Stretch, por exemplo. O que o Stretch faz? Ele estica a imagem para fazer ela caber no seu controle. Tá? Eu vou rodar desse jeito. Não mudei nada no código, eu só mudei a imagem. Contas, olha o jeito que ele fica. Agora ele cabe, só que ele fica todo zoado, olha, ele fica todo esquisito. Porque ele deformou a imagem para conseguir colocar dentro do seu controle. Tá? Então isso aqui eu não gosto por conta desse resultado. Vamos mudar, vamos fazer diferente agora. Outra estratégia, você pode vir aqui na imagem, Picture Size Mode, você pode colocar Zoom. O que o Zoom faz? Ele estica, mantendo as proporções da imagem até que a primeira, ou altura ou largura, né? Então a primeira proporção, a primeira taxa da imagem, atinja o tamanho do seu controle imagem. Tá? Então vamos ver como é que ele fica aqui. Então primeiro ele deformou a imagem e ficou esquisito. A segunda ideia que você tem, olha, ele fica melhor, mas olha como ele fica pequenininho, né? Então ele fica meio esquisito ali, também não tá legal ali de visualização. Então percebe que nenhum dos dois ali deu muito certo, tá? Então o que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar com isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse Picture Size Mode, vou voltar ele aqui no clip, tá? O que é o clip? É usar a imagem no tamanho que ela está lá no Excel, tá? E eu vou dar uma proporção que seja adequada lá no meu controle. E para facilitar isso, você pode, se você quiser, for aí uma pessoa mais da matemática, você pode calcular isso, senão você pode vir aqui e só alterando ele aqui para ir melhorando ali o tamanho, tá? Então eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele, porque lá ele está mais retangular. Eu vou pegar aqui, olha, essa legenda vai ficar melhor se eu jogar ela aqui para a direita, porque lá eu tenho uma imagem retangular, então se eu colocar assim, eu vou ter uma visualização melhor do meu gráfico, tá? E vamos rodar aqui novamente, tá? Então é só vir aqui, rodar o programinha, olha como já melhorou. Então agora ele já coube aqui, olha, só que ele ainda está cortando um pouquinho aqui na direita, por quê? Ele está chegando aqui na altura, mas não está chegando aqui na largura, então eu preciso diminuir um pouquinho a largura desse meu gráfico, tá? Então eu vim para cá e vou diminuir um pouquinho aqui essa largura. Vamos para lá, se você quiser você pode calcular essas proporções também, tá? E vamos ajustar aqui novamente. Olha, já melhorou, agora ele já aparece aqui o nome completo, né? Então do meu item, tá? Ele está bem em cima ali, eu vou diminuir mais um pouquinho e olha a qualidade da imagem, tá? Então não tem nem comparação
com a qualidade que a gente tinha visto antes, né? Então aqui ele está com um nível de qualidade muito maior do que o que você tinha antes de você, tanto com o zoom, né, o stretch, quanto com o clip, tá? Então, tanto quanto o zoom quanto o stretch, né? O clip ele fica muito melhor em qualidade de imagem. Se você tiver um gráfico diferente, não tem problema. Ele vai tirar a foto e vai colocar aqui do jeito que você configurou seu gráfico. Ah, Lucas, eu não gostei do laranja e azul. Não tem problema, toque de cor lá, ele vai tocar aqui também. Ah, eu não gostei desse formato 3D. Tira ele e vai ficar certo aqui também, não tem problema. Edita lá no Excel. O que você editar lá no seu gráfico vai ficar igual aqui. Só essa questão do tamanho que você precisa se atentar para que fique certinho. Eu vou diminuir um pouquinho mais ainda aqui a lateral, porque eu acho que o 2 aqui, olha, ainda está muito no limite, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho mais, porque ó, aqui tem uma diferença maior, então eu vou diminuir um pouquinho mais aqui, e vamos lá novamente, vou rodar aqui, e acredito agora que ele vai estar perfeitinho lá pra gente, olha. Então, olha que bacana, agora sim, agora tá legal, ele tem um espaço bacana ali na direita, e já tá com uma apresentação mais interessante ali dos seus resultados, tá? E aí, quando você colocar novas informações, agora eu quero que ele atualize esses dados também, tá? Um outro detalhe, ficou esquisito esse fundo dele aqui, olha, né? Então esse fundo dele aqui tá meio esquisito desse jeito. O que eu vou fazer? Como que eu posso melhorar isso daqui, ó? Ou você pode tirar esse fundo, que é o que eu vou fazer, eu acho que vai ficar mais legal, vou testar aqui tirando o fundo, ou você pode fazer uma moldura na sua imagem parecido com a moldura dos frames, para combinar ali com o que você já tem dos frames, tá? Eu gosto de fazer sem fundo quando eu vou fazer isso. Se você quiser fazer com moldura, às vezes a moldura pode te ajudar também com essa questão de tamanho, que ela vai te dar uma noção maior ali da proporção. Então faz a moldura, faz essa borda lá no Excel, fica melhor, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, olha, no meu gráfico, vou fazer primeiro aqui a ideia de moldura para vocês entenderem, tá? E colocar aqui, olha, um contorno cinza, por exemplo, olha, que é mais ou menos o que a gente tem lá, e voltar e rodar novamente, porque eu alterei lá, então ele vai alterar aqui também, olha. Você vai perceber que aqui na altura ele está certo, mas na largura ele está faltando um pouquinho. Então você pode vir aqui e ajustar um pouquinho mais, por exemplo. Diminuir mais um pouquinho. Vamos lá de novo. Agora, olha, ele já pegou aqui os dois lados e até sobrou um branquinho aqui do lado, tá vendo? Olha, então agora ele chegou na proporção certa ali do gráfico e ficou com a moldura do jeito que eu comentei, tá? Então é um jeito aí que você pode fazer. Outra possibilidade é, você pode vir aqui, tirar a borda e tirar o fundo, deixar ele assim, tá? Se você faz isso e roda aqui, contas bancárias, como ele também está com fundo vazio, percebe que ele vai ficar ali com um fundo branco ali, tá? Porque isso faz parte lá da imagem, ok? Então percebe, quando eu deixo aqui no Excel transparente, ele não fica transparente aqui, porque a imagem, né, ela tá lá ela tem um fundo dela, né? Então ela faz esse preenchimento, ela não deixa aparecer o transparente, ela não pega essa ideia do transparente ali para você, tá? Então é porque você está exportando isso aqui como JPG. Para você conseguir fazer essa exportação e colocar aqui sem a ideia do aparecer o fundo, você precisaria fazer uma imagem sem fundo, né? Então, só que ele não comporta isso no VBA, tá? Então toma esse cuidado só, porque isso faz diferença aí para você, dependendo do acabamento que você quer. Por exemplo, branco aqui não faz o menor sentido, visto que está tudo cinza lá, tá? Então ficou melhor eu fazendo, né, desse jeito aqui, tá? Então, opa. Deixa eu voltar aqui, que eu salvei, então eu perdi o meu Ctrl Z daqui, né? Então é esse cinza que eu estou usando lá, se não me falha a memória, e esse cinza aqui também. Deixa eu até pegar ele aqui, para pegar o cinza certo. Então é o segundo mesmo, beleza. Então o que vai acontecer? Assim ele vai fazer ali a borda, e a borda aqui é um cinza um pouquinho mais escuro, né? Vou pegar o terceiro. Beleza, então ele já dá uma diferencinha ali, já faz o mesmo efeito. Então rodando desse jeito, ele fica agradável aqui pra gente, já vai funcionar certinho. Beleza. Próximo passo aqui é o seguinte, quando eu criar uma nova conta agora, ele tem que atualizar também o gráfico, ele está atualizando sua lista, então ele tem que conseguir atualizar esse gráfico quando eu crio a conta e quando eu excluo a conta. Então como que eu faço para ele fazer isso? Eu vou lá no botão, né, então no botão aqui de salvar, olha,
e vou colocar essa informação aqui também. Deixa eu até fechar esse aqui que está me atrapalhando agora. Então, olha, ele tem aqui o call do MD listas, né? E agora eu vou fazer o call do MDGR ATGR contas. Aqui não precisa ser o todos, aqui é só as contas que eu quero atualizar. Eu vou copiar essa linha, eu vou vir aqui de novo no FR Sistema e vou vir agora no botão de excluir, porque no botão de excluir ele também faz aqui a atualização das contas. Olha, essa nota aqui continua, porque a gente ainda vai ter que fazer isso mais para frente, mas aqui ele vai atualizar também os gráficos, tá? Então eu vou salvar e vou rodar ele desse jeito. Vou vir aqui, por isso que é legal você criar módulo, porque eu não tenho que ficar programando tudo toda hora, tá? Então ele está certinho aqui, bonitinho, vou criar uma conta nova aqui, né? Então eu vou colocar aqui, conta, teste de gráfico, tá? E aí aqui o propósito, testar a atualização do gráfico de contas, tá? Então percebe que fica legal, porque você pode realmente digitar textos maiores, tá? Gráfico de contas. E aí aqui uma agência, eu vou colocar qualquer número aqui, a mesma coisa aqui com a conta, também qualquer coisa. E vou salvar aqui esse item. Ele vai pedir aqui o valor, eu vou dizer que tem R$10 aqui, por exemplo, tá? Então foi atualizado lá com sucesso. E aí, percebe que ele veio para cá, mas ele não atualizou aqui, olha, nosso gráfico em si, ele não atualizou lá também. Por quê? Por que ele não atualizou aqui? Porque quando a gente faz essa atualização, ele atualizou aqui os seus dados e a gente está utilizando aqui uma tabela dinâmica. Eu tinha esquecido que esse gráfico foi feito com uma tabela dinâmica. Então o que a gente vai ter que fazer? Dar um refresh all ali, tá? Então toda vez que ele atualiza, ele precisa, antes de mostrar o gráfico, dar esse refresh all. Então eu vou vir aqui na TGRs, antes de fazer isso daqui, né, eu vou fazer o seguinte, diz workbook.refresh all. Tá, então isso daqui vai atualizar os dados da tabela dinâmica e consequentemente vai puxar as informações lá para o nosso gráfico. Tá? Então vamos fazer isso. Vamos rodar o gráfico dessa forma, né, o sistema dessa forma, por isso sempre testa tudo que vocês estão fazendo. Tá? Bom, deixa eu só ver aqui o que ele fez aqui de errado, colocar uma pausa aqui. E vamos rodar aqui. Advanced Filter, falhou. Deixa eu ver aqui por que ele está dando erro ali no Advanced Filter. Só um segundinho, às vezes ele dá uma bugadinha mesmo, tá? Faz parte do processo. Vamos vir aqui, olha. Então, Initialize. E vamos ver aonde que ele está dando esse bug, tá? Então, percebe que ele estava funcionando até agora. Eu coloquei aquela linha e ele deu ali uma travada. Então, ele vai fazer aqui a atualização, beleza, isso aqui está indo certo. Isso aqui é bacana, galera, porque faz parte, tá? Então ele realmente, de vez em quando, vai dar uma dor de cabeça aí pra vocês, tá? Então isso não tem muito o que fazer. Aqui ele vai fazer a classificação, eu vou pedir para ele pular essa parte aqui. Initialize, eu vou vir colocar uma pausa aqui, olha. Porque até ali eu sei que tá tudo certo, tá? Senão ele demora muito aquele pedaço ali. E aí vou tirar a pausa e vamos rodar aqui, olha. Então ele vai lá fazer a limpeza, vai chamar aqui o listas contas, tá? Então é aqui que ele está errando por algum motivo, provavelmente, tá? Então aqui ele passou, então não foi ali que ele errou. Tá ajustando ali a lista, perfeito. Call do contas, faz aqui o ajuste, beleza, do livre sistema, né? E depois vai vir aqui para fazer o call de todos, né? E aqui ele fez a atualização da workbook, fez aqui, passou também tranquilamente. Então também não tem nada a ver ali com o nosso gráfico, o problema. Fez ali o mouse move. Tranquilo aqui também. Tranquilo aqui também. Vou colocar uma pausa aqui embaixo. F5. Então ele passou ali também sem nenhum problema. E conseguiu agora abrir aqui o formulário numa boa, né? Então percebe que de vez em quando ele dá uns bugzinhos. Deixa eu colocar ele aqui para rodar normalmente. E agora ele puxou aqui já o item novo lá com R$10 também, tá? Então, às vezes acontece, eu só pausei, fiz a atualização e ele deu uma travadinha e só de rodar ele de novo ele já rodou normalmente. Então percebe que isso faz parte, tá? Isso acontece mesmo. Bom, mas já puxou aqui a terceira conta, já está lá o gráfico para mim atualizado. Vou vir aqui, né, vou selecionar esse cara e vou excluí-lo. Tá? Então, excluir. Olha lá,
já tirou aqui do gráfico também e já tirou aqui da lista. Vou colocar de novo, né? Então para testar se inserindo ele está atualizando o gráfico também, tá? Então vou vir aqui, olha, no nome do banco, eu vou colocar lá, banco teste gráfico, testar a inclusão de dados no gráfico de contas. Agência, eu vou colocar qualquer coisa, conta, eu vou colocar qualquer coisa, vou lançar e vou dizer que tem R$50 nessa conta bancária. E olha lá, já atualizou o gráfico para mim também, já atualizou todas as informações, puxando aqui. E eu fiz aqui um nome maior de propósito para mostrar que mesmo o nome maior ele também vai preencher ali a legenda certinho para você, tá? Então, olha que bacana, a gente conseguiu fazer a inclusão, conseguiu fazer aí todos os passos aí que a gente precisava com a estrutura de forma bastante dinâmica e com um gráfico, um código, né, que fica bastante leve. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.